Jesus diz que os padres são culpados por tudo. Mas acontece que eu já vi isso acontecer. Vocês renunciam ao pecado contra a Mãe Terra, renunciam aos pecados contra a natureza. Jesus diz que os padres são culpados. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Você que não aguenta mais os padres comunistas e sem fé que você conhece, não saia da igreja. Continue sendo católico, apostólico, romano aí na sua casa. A igreja doméstica é onde tudo começou e é onde tudo vai terminar. O kit da igreja doméstica traz o manual da igreja doméstica com os sacramentos e bênçãos, uma estampa da Sagrada Face para você colocar no seu altar, um livro com orações diárias para você rezar em casa, um aspersório de água benta, santinhos da Sagrada Face e uma estampa do nosso Papa Bento XVI. Essa estampa que está aí, tá? O kit da igreja doméstica está com desconto na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá para equipar a sua igreja doméstica. É disso aí que você precisa para esses tempos do Apocalipse. Jesus diz que os padres são culpados por tudo. Jesus disse isso à venerável irmã Catalina de Jesus Herrera, no século XVIII. Século XVIII, antes da Revolução Francesa. A venerável era dominicana em Quito, no Equador, e está em processo de beatificação. Ela é conhecida pelas revelações sobrenaturais que teve e também por sua vida de santidade. Jesus deu a entender à irmã Catalina quão irritado ele estava com os homens. Jesus disse: "De toda a perdição do mundo são causa os sacerdotes, religiosos e religiosas. Os eclesiásticos são causa da perdição das pessoas seculares. Na lei da graça, eu os coloquei como exemplo, para que contivessem os deslizes do século. E como por seus maus costumes deixaram que se lhes perdesse totalmente o respeito, já o mundo não faz caso nenhum deles, razão pela qual não é de nenhum proveito o que pregam." Isso no tempo que ainda pregavam alguma coisa, né? Porque hoje pregam tudo errado, né? Tem padre aí que só prega errado, só fala de teologia da libertação, só fala de ecoteologia, só fala agora de chacina. É um caso sério. Só política na boca dessa gente, coisa que realmente não tem nada a ver com a Santa Igreja. Gente, Jesus está dizendo isso no século XVIII, antes da Revolução Francesa, antes do comunismo. Imagine então o que ele não diria da maioria dos padres de hoje em dia. Jesus continua a revelação dizendo: "Se os padres vivessem como devem, meu espírito infundiria por seus lábios fervor nas pessoas do mundo, e daí se seguiria a moderação nos costumes. Mas como as pessoas do mundo veem que eles fazem as mesmas coisas que os outros, foi-se introduzindo o hábito de desprezá-los, e fica sem efeito a sua doutrina. Se algum servo meu vem a dizer a verdade, o mundo ouve com admiração. Mas as pessoas muito pouco ou nada aproveitam, porque já estão arraigados os maus costumes, causados pelos demais religiosos e eclesiásticos, envelhecidos nos vícios e que desde muito antes deram os maus exemplos. Eles constituem o principal motivo pelo qual meu braço quer descarregar sua justiça." E você aí, sede vacantista, ainda diz que tudo começou no Concílio Vaticano II. Você acredita mesmo que o problema é o Concílio Vaticano II? Acorda. Se teve Concílio Vaticano II é porque teve um antes. Teve padres e bispos antes, até chegar no Concílio Vaticano II. Gente, o negócio é muito mais profundo do que vocês imaginam. O problema está muito mais lá atrás. Gente, acorda para a vida. Para de criticar aí o Concílio Vaticano II só para trazer fiel para vocês, tá bom? Jesus também criticou os religiosos e religiosas. "Outro pecado há, minha filha, nos conventos de religiosos e religiosas, que me deixa muito irritado e vai provocando minha justiça, para que nos conventos eu não venha a deixar pedra sobre pedra." A irmã Catalina ignorava que pecado era esse, então foi contar ao seu confessor e perguntou do que se tratava. O confessor deu um suspiro longo e respondeu: "Ai, filha, para o que queres saber? Pede só a Deus que destrua esse pecado."
Eu sei que pecado é esse, você sabe? Se você sabe, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu sei exatamente de que pecado que ele está falando, tá? Uma outra vez Jesus disse à irmã Catalina: este pecado é causa de que pereçam as ordens religiosas, e nas ordens femininas causa-me asco ouvi-las dizerem-se minhas esposas. Isso faz com que eu não habite mais nos conventos. Você entendeu? Já no século XVIII, Jesus não estava mais nos conventos. Isso dito por ele mesmo, pelos pecados terríveis que ali se cometiam. Se você soubesse o que eles estão fazendo por aí hoje, você daria total razão a Jesus e entenderia que isso começou faz tempo. O Senhor completou. Só a força de minha palavra me faz habitar sacramentado, sofrendo tanto desacato naquelas que se chamam minhas casas. Eu as deixarei sem a casa que assim ultrajam. Isso foi no século XVIII. Agora imagina nesse momento que a igreja faz 2 anos, vai completar 2 anos, que foi consagrada a Pachamama, deuses pagãos. É óbvio que o Senhor não está mais lá. Isso eu digo para vocês porque é um sentimento muito forte que eu tenho. Entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, isso não muda. Quando eu vi a consagração do Vaticano a Pachamama, na hora eu falei, isso daqui acabou, o Senhor não está mais aqui. Nunca mais eu pisei na igreja. O Senhor me revelou isso, que eu não podia mais entrar em igrejas pagãs que são consagradas a deuses pagãos. Os deuses dos pagãos são demônios, tá certo? Com certeza o Senhor lá não está mais, foi posto para fora. Colocaram no lugar dele a Pachamama, a Mãe Terra. Olha, depois disso, os que estão mais atentos já perceberam as mudanças que estão acontecendo. Não só dentro da igreja, mas no mundo também. Olha, o novo missal brasileiro vai trazer o rito amazônico da Pachamama. Na verdade, Mãe Terra. Se prepara para você estar numa primeira comunhão e ao invés das crianças renunciarem ao demônio, elas renunciarem a pecados ecológicos. Você acha que eu estou louco? Você acha que eu estou falando demais? Mas acontece que eu já vi isso acontecer aqui perto da minha cidade. Eu nunca mais fui nessa outra paróquia. Eu estava aqui procurando uma paróquia que eu pudesse participar, caí numa aí, justamente de uma cidade vizinha, justamente num dia de primeira comunhão. E foi exatamente isso que o padre fez. Vocês renunciam ao pecado contra a Mãe Terra, renunciam aos pecados contra a natureza, renunciam aos pecados contra as árvores. Foi isso que ele fez. Gente, naquela época eu não entendi o que estava acontecendo. Se fosse hoje, eu nem ia. Mas se eu tivesse ido, eu levantava a mão e dizia, seu padre, é contra o demônio que tem que renunciar. Você está entendendo? Naquela época eu ainda achava que o padre é escolhido por Deus. Depois que eu fui saber de tudo isso, gente. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Cuidado, tem muita gente sendo enganada aí como nós já fomos, tá certo? Vamos concluir. Olha, Jesus não está mais na igreja, ele foi posto para fora. Por isso, reze em casa e faça a comunhão espiritual que é aprovada pela Santa Igreja e até pelo Concílio de Trento. Aprovada a comunhão espiritual. Participe da nossa celebração litúrgica todo domingo às 9 horas da manhã na Capela da Sagrada Face. Eu sou o ministro da Palavra, então eu conduzo a liturgia da Palavra, depois nós temos a liturgia eucarística com a comunhão espiritual. O encontro com Jesus é transmitido ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face aqui no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha, a comunhão espiritual é fora de série. É o próprio Senhor quem nos dá a comunhão espiritual. Eu fazia tempo que eu não sentia mais a Eucaristia, como eu sinto agora na comunhão espiritual. E muita gente fala a mesma coisa. O Senhor não nos deixou, está conosco nas igrejas domésticas. E as portas do inferno não poderão contra a verdadeira igreja unida ao Papa Bento XVI nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.